6 de Simões e 68 de Padre Marcos, o ato será presidido pela doutora Melissa Pessoa, juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí, a qual tenho a satisfação de passar a palavra. É com a senhora, doutora Melissa. Fique à vontade. Obrigada, Marcelo. Mais uma vez, bom dia a todos. E aqui eu cumprimento as duas zonas, na figura dos seus magistrados, doutora Thalita e doutor Denis. Queria começar dizendo da satisfação sempre da gente encerrar um ciclo de inspeção de forma tranquila. Esse ciclo não fugiu à regra, né? Tranquilidade, Marcelo vai pontuar as situações, mas o mais importante é a gente ter chegado ao final de forma serena, tranquila, como é a natureza das inspeções da Corregedoria, e aqui falo em nome do desembargador Ricardo Gentilolálio Dantas, que tem essa postura, tem esse direcionamento de auxílio às zonas, troca de informações, busca de boas práticas, e tenho certeza que nós teremos aí pontuado pelo Marcelo tudo isso. Sem delongas, eu já passo a palavra, porque daqui a pouquinho tem uma lista de audiências de réu preso e a gente precisa começar. Então, Marcelo, com a palavra. Obrigado, doutora. Procurarei ser bastante breve, pontuando só aqueles pontos que as zonas eleitorais merecem um pouco mais de atenção, e já deixando consignado que o detalhamento de toda a inspeção de ciclo será oportunamente direcionado às zonas eleitorais por meio do relatório que Vossa Excelência exara, né? Então, iniciando, eu já adianto que durante a inspeção não foi encontrado nenhum achado de natureza grave, o que para a gente é uma satisfação, né? Que ambas as zonas, comparado com as inspeções passadas, elas evoluíram no geral, no cômputo geral, né? Em relação, vou começar detalhando a zona 56, aquilo que precisa, de fato, ter um pouco mais de atenção. Alguns pontos são, inclusive, similares em ambas as zonas, né? Um problema que a gente identificou em todas as duas foi em relação à anotação nos cadernos de votação daqueles eleitores que estão impedidos de votar. Ambas as zonas fizeram um procedimento que foi determinado pela Corregedoria. No entanto, em razão do lapso temporal muito próximo da eleição, principalmente naquela última semana, que a gente sabe que o cartório eleitoral está voltado suas atividades, suas atenções para as atividades de preparação de urna e deslocamento das urnas aos locais de votação, as comunicações chegaram na zona eleitoral e, por conta de estar muito próximo do pleito, não deu tempo de colocar no caderno de votação. E aí a gente orientou as zonas eleitorais que, nesse momento, o chefe de cartório, pela sistemática que a gente já conhece da eleição, ele não tem condição de fazer esse acompanhamento, que ele delegue isso para algum requisitado que esteja na zona eleitoral nesse período, pelo menos nessa última semana. Porque a última semana a gente sabe que a preocupação é em receber tropa federal, em alocar a preparação das urnas, né? Aquelas audiências que existem num período preparatório para o pleito, tá? Então, isso aí, em ambas as zonas, a gente observou que algumas pessoas que tiveram suspensão de direitos políticos não tiveram a anotação no caderno de votação, tá? Na zona 58 também, aliás, na 56, perdão, tem que ter um pouquinho mais de atenção no recebimento dessas justificativas eleitorais que chegam, melhorar um pouquinho o complemento referente ao Infodip, né? E aí, em relação aqui à sede, a gente tem que verificar com a administração superior a melhoria na acessibilidade, tá? Então, basicamente, na zona 56, os problemas foram esses, problemas simples, nada de muito grave. Em relação à zona 68, sim, aí na zona 56, como também na zona 68, a questão da transmissão dos lotes, doutora. Inclusive, a gente mandou aquela recomendação às zonas eleitorais, eu conversei com ambos os magistrados para que a gente adote o procedimento, né? Eu já convencionei com os chefes de cartório a forma melhor para se fazer essa disponibilização dos arquivos para que o juiz possa avaliar o deferimento ou indeferimento dos requerimentos, para que a gente possa cumprir aquela determinação da Corregedoria Geral Eleitoral, bem como da presidência do TSE, né?
A Zona 68, ela também tem aquela questão do lançamento do ASE 540 em situações pontuais, que eu esclareci ao Leonardo, como devem ser feitas, né? O caderno de votação eu já falei, e em relação a uma desfiliação, que é uma coisa muito rara de acontecer hoje, que é uma coexistência de filiação. Ocorreu uma situação onde uma eleitora ela pediu filiação a duas agremiações partidárias no mesmo dia, e isso gera uma coexistência que deve ser tratada pelo cartório. Eu também repassei as orientações ao Leonardo, né? As zonas elas melhoraram demais em vários quesitos, em coisas de mais de 10 a 15 quesitos que eu não vou relatar um a um, porque isso será melhor tratado no próprio relatório, tá? Então, eu já quero agradecer as duas zonas eleitorais pela receptividade que tiveram com a equipe da Corregedoria, a disponibilidade dos magistrados, que ambos tiveram ao final, a gente conversou, expliquei ponto a ponto das situações que foram encontradas, certo? E dizer que é apenas que é uma satisfação a gente ver que ambas as zonas, elas de fato estão melhorando, os procedimentos estão em conformidade com o que a Corregedoria busca, né, melhorando a atividade jurisdicional. A gente identificou uma prática muito interessante na Zona 68, viu, doutora Melissa? Que é em relação, eles criam um caderno de sessão muito interessante, onde nesse caderno fica tudo consignado daquela sessão. A ata, a zeresma, o boletim de urna, o boletim de presença dos mesários, a comprovação da alimentação dos mesários. Então, facilita muito. Uma coisa que chamou bastante a atenção da nossa equipe foi o nível de organização lá da Zona 68, bem como também a do Juliano, né? Zonas bem enxutas, organizadas, que facilitou o nosso trabalho em razão do nosso tempo ser muito curto. E se não houvesse um nível de organização como a gente encontrou, talvez não tivesse dado tempo a gente ter terminado o trabalho, mas as zonas eleitorais, no meu sentido, estão de parabéns por conta do nível de organização, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar era isso. Retomo a palavra para a senhora e o Marcos ficou de falar da parte processual. Tá bom, doutora? Obrigado pela palavra. Então, antes de fazer algum comentário sobre o que o Marcelo colocou, eu já passo também para o Marcos, porque aí no final eu já passo em relação às duas questões, a parte administrativa e a parte judicial. Marcos, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Ambas as zonas, como o próprio Marcelo já pontuou, os achados vão constar no relatório. Mas a zona 56, Simões, e 68, Padre Marcos, a nível de processo, a nível de PJE, considerando que esse PJE foi implantado em 2019, ambas as zonas estão conforme em relação aos processos do PJE. Inclusive, como já foi até pontuado, as zonas melhoraram bastante. Considerando a tramitação do processo de SADP para PJE, os achados, com alguns enganos, mas assim, pontuados devidamente para Juliano e para Leonardo, estão conforme. E assim, para não me estender, no geral, processos judiciais com tramitação do PJE de ambas as zonas está conforme, viu, doutora? Parabéns à equipe, parabéns aos servidores. Fiquei muito contente pela situação que eu encontrei a nível de PJE. É só isso. Excelente, excelente. Então, finalizando aqui, eu queria, antes de poder falar alguma coisa, dar a palavra aos dois magistrados, se quiserem fazer algum comentário, alguma observação, ou algum dos chefes de cartório também, enfim, eu queria, antes de finalizar, dar a oportunidade dos colegas poderem falar. Aí eu vou começando pela doutora Thalita, as mulheres iniciando, tá bom, doutor Denis? Bom dia a todos, bom dia, doutora Melissa, Bom doutor dia. Denis. A gente já conversou, né, como o Marcelo falou, a gente já conversou presencialmente lá no final da inspeção, e graças a Deus ele pontuou todas as melhorias, e o que eu falei para ele lá é que todos os louros eu ia repassar para o chefe de cartório, porque a gente sabe que o chefe de cartório é uma pessoa muito importante no âmbito eleitoral, né? Nós, os juízes, cumulamos a nossa atividade com a Justiça Estadual, então é muito importante ter um chefe de cartório organizado que faça todos os trâmites necessários na Justiça Eleitoral, né? Então, a questão da assinatura
lá no prazo. A gente também conversou que era uma dificuldade que eu até já tinha repassado para o Leonardo mesmo, porque é tanta coisa que eu esquecia de todo dia ter que estar assinando, mas depois daquela última recomendação que veio, a gente realmente já estava adotando essa questão da assinatura diária, e eu deixei lá também, vou conseguindo aqui aberto, que o Leonardo, viu? Se eu esquecer de algum dia, você pode me lembrar, pode mandar uma mensagenzinha, porque nós estamos aqui para fazer o serviço da maneira correta, seguindo os prazos. Então, a gente sabe que é muita coisa, às vezes ele me manda a mensagem, mas eu estou ali na audiência, não posso assinar na hora, mas depois pode me lembrar novamente que nós vamos seguir aí o prazo e melhorar as questões que foram pontuadas durante a inspeção, né? E aí eu agradeço a todos também e um bom dia para todos. Doutor Denis. Ei, doutora Melissa, muito bom dia a todos. Queria só pontuar que a gente se sente bastante amparado pela corregedoria, né, em receber a visita, especialmente por ter sido presencial. E, no meu caso, estou chegando agora na zona, né, ainda conhecendo os servidores, conhecendo o trabalho. É uma felicidade saber que tudo está fluindo de forma adequada. E agora mais, né, com os achados, as indicações e sugestões da corregedoria, a gente vai tentar trabalhar para aperfeiçoar cada vez mais e chegar ou perseguir, né, a excelência, que é o que o TRE Piauí faz rotineiramente. Então, uma satisfação, pessoal. Muito bom dia. Algum dos chefes de cartório deseja fazer alguma pontuação? Não se sintam obrigados, mas se alguém quiser fazer alguma pontuação, a palavra está concedida também na mesma ordem. Bem, o silêncio. Leonardo tirou. Vamos lá, Leonardo. Doutora Melissa, bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos, né? Agradecemos a equipe de inspeção que compareceu presencialmente aqui, prestou todas as orientações necessárias para o perfeito funcionamento do cartório, né? E aproveito a oportunidade também para elogiar a doutora Thalita, né? É uma magistrada muito atuante, operacional, né? E parte do resultado do trabalho do cartório também faz parte da atenção que ela dá à justiça eleitoral. Era essa a minha manifestação. Juliano deseja se manifestar? Quero agradecer, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer o pessoal da Corregedoria pelas orientações passadas para a gente, as experiências. E também agradecer ao doutor Denis também, que apesar do pouco tempo que estou conhecendo ele, vejo que é um juiz muito responsável e que está sempre presente no cartório eleitoral. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a participação de todos, o que demonstrou o interesse, o engajamento, né, a disponibilidade, a disposição de participar desse ato importante que é a inspeção da corregedoria. Observem que as pontuações feitas não têm nenhuma delas a gravidade suficiente para gerar maiores preocupações, são ajustes do caminho e que não foge à regra de outras inspeções que a gente faz. A gente costuma dizer, e eu digo sempre na abertura, e disse dessa vez, que a gente não escolhe essas zonas porque tenha nenhum problema extraordinário, essa é uma inspeção ordinária. Quando os problemas extraordinários acontecem, a gente faz inspeções extraordinárias, não é o caso. É só o ciclo natural de inspeções da corregedoria e, como era de esperar, são duas zonas que não têm maiores problemas, um ajuste ou outro, que é absolutamente natural, diante de tantos afazeres, tantas tarefas e tantos normativos espaços que a gente tem na justiça eleitoral. Então, uma coisa ou outra acaba realmente necessitando que a corregedoria chame, alerte, volte para o trilho, e isso faz parte naturalmente dessa missão, dessa jornada de todos nós. E que bom que a gente pode encontrar boas práticas, espero que seja registrado no relatório de inspeção, para que a gente possa divulgar essa prática. Ela denota organização, né? Ela facilita a transparência, que é um atributo da gestão pública, né? E isso facilita os nossos trabalhos, né? A imagem da justiça eleitoral, com essas boas práticas, acaba ficando mais transparente, melhor. Então, eu só tenho a agradecer a recepção dada aos servidores da corregedoria,
que presencialmente se deslocaram a essas unidades. A gente não tem como atender tudo, eu também acumulo funções, então eu estou aqui, daqui a pouco faço audiência de réu preso, mais tarde pego o carro, porque amanhã tem júri em Arraial do Piauí, na quarta mais réu preso em Floriano, e vou tocando o barco da Justiça Eleitoral também, então assim, a gente vai sobrevivendo, né? Os meninos da Corregedoria já conhecem essa correria, uma hora eu estou lá, outra hora eu estou cá, e faz parte, né? Então eu não posso sempre estar presente, sobretudo quando são comarcas mais distantes, porque demandam um tempo maior de deslocamento, tempo que a gente quase nunca tem, por conta de 11 funções cumuladas, mas a gente vai sobrevivendo. O que eu realmente quero pontuar é a satisfação de poder terminar o ciclo de forma tranquila, de eu ter a satisfação de poder mais tarde dizer para o desembargador Ricardo, desembargador, mais um ciclo de inspeção terminado de forma serena, com zonas eleitorais que caminham bem, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista processual. Doutora Thalita, essa coisa da assinatura diária realmente pega a gente, né? E eu confesso que tem dia que no dia seguinte, meu Deus, né? Fazendo aqui, sendo muito honesta, como é diária, de vez em quando a gente passa. É um exercício que a gente faz de tentar ali todo dia, no fim do dia, fechar o danado do lote das RAI, né? Porque o TSE cobra, é uma cobrança do TSE, e a gente tenta, mais vez por outra, vai acontecer. O que a gente não pode é tornar isso um hábito e esse hábito tornar longo esse espaço de tempo de assinatura. Então, essa reiteração da conduta diária nos causa, assim, o hábito de não atrasarmos esse compromisso com o TSE. E, por fim, eu queria lembrar vocês do Datacall, né? Eu não posso deixar de pedir que usem e abusem do uso do Datacall eleitoral. Lá vocês vão ter todas as informações processuais, tudo que o PJE não nos deixa visualizar com facilidade, o Datacall permite com seus mecanismos de filtragem. Então, usem, né, bastante o Datacall. E, por fim, também lembrar, eu não peguei aqui nos dados, Marcos vai poder me dizer, alguma AIS de AIMEL representação ainda em curso para instrução nas unidades, Marcos? Uma única em Simões. Em Simões. Padre Marcos está ok, não tem. Tá. As que Aí eu vou pedir tiveram só para lá o doutor Denis a arquivadas. atenção nela, que está chegando aí, a atenção nela, tá bom? Para que seja marcada a instrução e a gente possa ter em breve o julgamento. A gente está nesse segundo semestre. Primeiro semestre foi de uma cobrança imensa com relação a prêmio, CNJ e tudo, e agora, tudo que a gente não conseguiu fazer lá, a gente centra esforços agora para instruir e julgar, né? Então, pedir só atenção, doutor Denis, nessa, o senhor está chegando, nessa AIG que está por aí, a gente precisa do julgamento, tá bom? Bem, com essas palavras eu vou dando por encerrada a nossa audiência de finalização das inspeções, desejando a todos uma excelente semana de trabalho, mais uma vez agradecendo a disponibilidade e a dedicação, né? E que possamos trabalhar aí com essas informações, o relatório em breve vai ser repassado, com muito mais detalhes, e a gente possa trabalhar todas essas informações para o melhor proveito da produtividade da zona eleitoral. Doutora Melissa, só dois avisos rápidos. Um é que a gente, durante a audiência, a gente tem a presença de intérprete de Libras, tá? Seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça. E o segundo é que eu vou preparar o termo de audiência e vou disponibilizar no bloco de assinatura para que os presentes possam assinar, tá ok? Pronto, daqui a pouquinho todos nós já assinamos. Tá ótimo. Obrigada, muito então. obrigado. Tá. Bom Bom dia a dia, todos. boa Bom semana dia. de trabalho. Bom dia. Bom dia. Tchau.